Bom dia, turminha do segundo ano. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje na matéria de Geografia. Então, abram o livrinho de vocês na página 316 e coloquem a data. E para ajudar a lembrar a data de hoje, 16 de junho de 2020, eu trouxe aqui a Dona Corujinha, saudando a todos com um bom dia, que nós tenhamos um dia abençoado, né? Assim como tem sido os nossos dias. E lembrando também que das 9 às 4 horas, a Jo vai fazer a entrega das folhinhas, das tarefinhas de revisões na escola. Inclusive, o de ensino religioso hoje vai ser usado, tá? Então, se puderem ir à escola, retirar as folhinhas, tá? Para o aluninho começar a fazer as tarefinhas. Bem, dando continuidade no nosso assunto de geografia, tá? Hoje nós continuaremos o assunto, né? Falando sobre rua, que foi o assunto da semana passada. Nós vimos o quanto as ruas evoluíram, porque antigamente elas eram estreitinhas, porque o tipo de transporte na época dava para poder passar por ali, né? A rua servia bem a esses transportes e aos pedestres da época, mas aí com a evolução, né, começaram a surgir os automóveis e as ruas precisaram ser largas. Então, de estreitas, elas passaram a ser largas. Bem, esses automóveis misturado com o trânsito de pessoas, que são os pedestres, precisam respeitar algumas regras e leis. Essas leis e essas regras vão ser denominadas como leis de trânsito ou regras de trânsito. E o trânsito precisa estar bem organizado para que todo mundo saiba direitinho por onde andar e o que não pode se fazer no trânsito. Bom, os carros, os motoristas de carros, né? E os pedestres, que são as pessoas, precisam respeitar regras. O pedestre vai caminhar nas calçadas. E os veículos, os motoristas, vão dirigir nas ruas, né? No meio da rua, assim como a gente chama. No meio da rua, nós temos lá algumas coisas na rua em si, né? Nós temos alguns elementos que contribuem para essa organização. Primeiramente, nós temos uma pessoa que é responsável em organizar toda a bagunça que ocorre lá no trânsito e deixar tudo fluindo direitinho, para que não haja também engarrafamentos, né? Então tem lá o guarda de trânsito, que em alguns lugares ele também pode ser considerado como policial de trânsito. O guarda de trânsito ou policial de trânsito, ele organiza o trânsito e ele usa alguns instrumentos para manter o trânsito organizado. O principal instrumento que ele usa é o apito. Ele apita para avisar quando os carros podem seguir e quando os pedestres devem parar, e ele apita também para avisar quando os carros devem parar e os pedestres prosseguir. Bem, também existe no trânsito a faixa de trânsito. A faixa de trânsito é por onde o pedestre deve atravessar as ruas. Bom, eles devem prosseguir em cima da faixa de trânsito. Assim, eles respeitam as leis de trânsito. E se eles atravessarem no local errado, eles podem também ser chamados a atenção pelos guardas. Não é verdade? Nós também temos nas ruas, nessas ruas que tem muito movimento e não tem sinal, que são os semáforos, nós temos passarelas. Então, além de respeitar as regras, andando pelas calçadas, atravessando as ruas nas faixas de trânsito, quando não houver faixa de trânsito ou semáforo para ajudar na travessia da rua, eu posso usar as passarelas. E eu devo usar as passarelas.
Quando a gente passa pela BR, a gente costuma ver muitas passarelas, porque é uma avenida de muito trânsito. O trânsito é constante, tá o tempo todo passando carro para lá e para cá. Não tem semáforo. Então a gente precisa sim atravessar nas passarelas. Então nós já tratamos do guarda de trânsito, que é quem organiza o trânsito. Nós já falamos sobre a faixa de pedestres, que é onde o pedestre deve atravessar, chamada também de faixa de segurança. E nós agora então vamos falar sobre o semáforo. O semáforo, ele existe dois tipos. Para o pedestre, quando vem o bonequinho vermelho para a gente parar e não atravessar. E quando tem o bonequinho verde, que a gente pode atravessar a rua, prosseguir. E também tem o semáforo indicado para os veículos, para quem conduz os veículos. E aí lá tem umas bolas, né, em círculos, vermelho, amarelo e verde. E essas cores não estão lá à toa também não. Essas cores vão indicar quando os carros devem parar, que é o vermelho, quando eles precisam ter atenção e quando eles devem seguir, que é o verde. Então, vermelho, pare, veículo, para. E aí os pedestres atravessam. Amarelo, os veículos, os motoristas precisam ter atenção. E o verde, os veículos vão prosseguir e os pedestres vão ficar paradinhos lá na calçada. Bem, além do guarda de trânsito, da faixa de segurança, por onde os pedestres atravessam, e dos semáforos, também existe um elemento muito importante para evitar acidentes, que é o cinto de segurança. Isso mesmo. Quando o condutor do carro está sem o cinto de segurança, ele pode ser multado. Ou quando ele está conduzindo o carro e os passageiros estão sem cintos de segurança, ele também pode ser multado. E o cinto de segurança é justamente uma segurança para que eu não venha me machucar se o carro bater em algum lugar. Então, se ele der uma freada brusca também. Então, o cinto de segurança vai me manter seguro, ok? Também tem alguns carros que vêm com airbag. Aquela bola, né, parece um balão que abre, é bem localizado ali no volante. E o condutor do carro, quando está dirigindo, se ele tem uma batida ou uma freada muito brusca, aquilo ali abre e ele não se machuca. O rosto dele, quando vai para frente, né, o corpo dele, quando é projetado assim para frente, ele não vai machucar o rosto, porque ele vai bater ali no airbag e vai proteger o rosto dele, tá? O passageiro, a pessoa que fica ali do lado do condutor do carro, do motorista, também pode ter um airbag, ok? Então, nós falamos de alguns elementos que contém no trânsito para organizar o trânsito. Eu espero que vocês tenham guardado direitinho as informações. E nós também, aí na página 317, podemos observar algumas placas de trânsito. As placas de trânsito também me ajudam a me orientar e a organizar esse trânsito. Então, o condutor do veículo, o motorista, quando está lá no veículo, ele olha a placa que está na rua, do Ezinho, é uma letra E, com um círculo vermelho, e quando aquela placa ali não está com uma faixa, significa que ele pode estacionar ali. Agora, quando a placa está com uma faixa, o E está cortado, ele não pode estacionar e pode ser multado. Quando a placa indica uma buzina com uma faixa, tudo que tem uma faixa é porque é proibido. Então, se eu tenho uma faixa em cima de uma bicicleta, eu não posso andar de bicicleta ali. Se eu tenho uma faixa em cima de uma buzina, eu não posso buzinar ali naquela rua. Se eu tenho dois bonequinhos atravessando uma rua, geralmente essa placa é amarela, tá? E os bonequinhos vêm em preto para dar um destaque.